Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Nesta aula nós iremos abordar o assunto marketing de serviços, mas eu tenho que fazer uma consideração muito importante para você ter realmente chances de pontuar neste assunto, para você ficar super competitivo. Você tem que assistir, claro, esta aula e mais duas videoaulas. Professor, quais são essas videoaulas? Primeira aula é a aula de conceito de marketing, muito importante. Às vezes não está no seu edital claramente com esse assunto, mas você tem que assistir, porque nesta aula eu trago para vocês um juízo de valor que você deve carregar durante todas as nossas aulas de marketing, que é assuntos referentes a marketing, esse juízo de valor, porque isso vai ajudá-los nas aulas seguintes, né? Então vamos lá, aula, conceito de marketing, muito importante. Esta aula, marketing de serviço, que a gente vai falar especificamente do serviço, e claro, o terceiro assunto, e o assunto mais importante, que a gente separou em uma outra aula, podia trazer nessa aula, mas eu resolvi separar um pouquinho, dada a importância do assunto, que são as características dos serviços, né? Professor, quais são as características do serviço? O serviço ele é imaterial, tá certo? Ele é variado, ele é consumido e ele é produzido e consumido ao mesmo tempo, ou seja, temos vários termos técnicos que vão caracterizar os serviços. Inclusive o seguinte, esta aula das características dos serviços, né, da imaterialidade, da intangibilidade, da variedade do serviço, é o assunto que é mais cobrado em concurso público. O professor Luiz é um cara muito sincero e eu digo isso para vocês. Bacana? Então vamos lá, recado está dado, essa consideração importante. Então vamos lá, meus queridos alunos, eu, professor Luiz e toda a nossa equipe aqui do LA Concursos, nós fazemos de tudo para que vocês fechem a sua prova. Este assunto sozinho você não vai conseguir fixar o conteúdo, tá ok? Então vem comigo. Marketing de serviço. Professor, e aí, professor? Marketing de serviços, é claro, que é uma subespecialização do marketing que vai atuar em quem? Vai atuar onde? Nas organizações que prestam serviços, né? Inclusive, eu digo para vocês hoje que esse setor de serviços, não só no Brasil, mas o setor de serviços no mundo todo, é o que mais cresce, né? O que mais cresce. Por quê, professor? Porque as indústrias, as organizações estão cada vez mais informatizadas, robotizadas, né? Então, lá na produção está reduzindo os postos de trabalho. E essas pessoas, essa massa de pessoas terão que prestar cada vez mais serviços, dada a importância do assunto. Então, marketing de serviço, esse assunto é importante. Primeira coisa, primeiro ponto da aula, seguindo o meu roteiro pré-estabelecido, eu tenho que passar para vocês quais são as organizações que prestam serviços, né? Então, vamos para o primeiro setor, o setor que mais emprega aí, nesse ramo da atividade, é o setor governamental, né? Então, o setor governamental presta serviços através dos tribunais. Aqui eu incluo todos os tribunais, tribunais de justiça, tribunais do trabalho, enfim, todo o poder judiciário. O poder judiciário, o setor governamental, grande prestador de serviços, né? Agências de emprego, hospitais públicos, né? Agências de empréstimo, serviço militar, departamentos de polícia, bombeiros, correios, né? Órgãos legais, escolas, ou seja, todo o setor público é um grande prestador de serviços, né? Bacana, só para vocês terem uma ideia da dimensão desse setor de serviços, né? Setor de serviços, marketing de serviços, claro, né? Professor, tem mais? Sim, né? Temos aqui um outro segmento, aquelas entidades sem fins lucrativos, né? Assim, eu vou falar normalmente, né? Porque todas as entidades sem fins lucrativos que eu conheço são entidades que são prestadoras de serviços, né? Pode ter uma ou outra, mas eu desconheço, né? Então, por isso que estou colocando que, assim, na maioria esmagadora, elas são prestadoras de serviço. Quais são? Museus, associações de caridade, igrejas, faculdades, fundações e hospitais, né? E, finalmente, nós temos o setor produtivo, o setor de negócios, né? Que aí é um setor, um segmento aí de negócio que mais cresce no mundo, é o setor de serviços, né? Por exemplo, companhias aéreas, bancos, né? Aqui bancos, né? Todos os bancos, Basa, Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Nacional do Nordeste, né?
BRB, Banrisul, são todos, Bampará, né? São todos os bancos, né? São que prestadores de serviços, e por isso que em todas as provas aí para o cargo de técnico bancário ou escriturário, eles cobram esse assunto, né? Hotéis, companhias de seguros, empresas, consultoria e entre outras. Ou seja, é bastante amplo, né? Além de já ser bastante amplo, nós temos o seguinte, cara, nós temos o quê? Olha só, preste atenção que eu vou falar para vocês, né? Esse setor é o setor que eu digo, sem medo de ser feliz, que mais cresce, inclusive com a criação de novos serviços. Ah, professor, por quê? Porque a sociedade está em constante evolução, nós temos hoje aí uma influência muito grande das redes sociais, da tecnologia, dos apps, dos smartphones, né? Opa, desculpa, gente, né? Então nós temos o quê? Uma criação muito grande do setor de serviço, né? Além desses setores tradicionais que nós já vimos, que são 3 setores, setor de negócios, setor filantrópico e o setor governamental, novos tipos vêm surgindo o tempo todo. Empresas de entregas, né? Aí, empresas de entregas, né? Nós temos aí, eu posso incluir esse cara aqui, é o Uber, né? Olha aí, o Uber, hoje muito importante na economia de muitas famílias, né? De empacotamento, de envelopamento, de passeio com animais e muito mais. Ou seja, né? As pessoas, a tendência hoje do mundo contemporâneo é a prestação de serviço. Então, as pessoas ficam encontrando formas de prestar serviço, tanto na formalidade como na informalidade. Bacana? Ok, pronto. Primeiro ponto superado, né? Apresentei para vocês, tá, o mercado de serviços. O mercado de serviços é bastante amplo, tá aí para vocês. E aí, professor, diante disso, nós vamos conceituar o marketing de serviço. Gente, muito fácil. Serviços. Então, você vai ter um marketing. O que o marketing vai fazer? Lembrem da primeira aula que eu passei para vocês, né? Lá da chapelaria, né? Chapéu do indústria, né? Fábrica de chapéus do João, não é isso? Do seu João, né? Popularmente conhecida. Olha só, então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer toda aquela cadeia de valor na produção do serviço. É um conjunto de atividades que objetivam o planejamento, a implementação, o controle e o ajuste de programas destinados a obter e observar a demanda por produtos e serviços de forma adequada. Então está aí para vocês, né? Professor, por que o marketing teve que ter uma especialização, uma especialidade chamada de marketing de serviço? Porque é o seguinte, gente, o serviço ele é diferente, tá? O serviço tem características únicas, né? Então é o seguinte, quais são as características do serviço? Primeiro, ele é intangível. O que é intangível? Ele é imaterial, né? Professor, o que é algo material, né? Um comércio, por exemplo, essa televisão, esse televisor, este notebook, né? A câmera, o microfone, são coisas o quê? Materiais, são coisas palpáveis, né? Então vão comercializar o que? Compra e venda o que? Desses produtos, vão produzir e assim por diante. Bacana, fechou? 10, né? E o serviço não. O I, esse I aqui vem lá do grego, né? Significa não, né? Toda vez que você vê um izinho assim, significa não. E materiais, não materiais. Por exemplo, eu estou ministrando uma aula. Essa aula que eu estou ministrando para vocês, ela não é material, mesmo sendo gravada, tudo, mas ela não é, né? Principalmente no presencial, é um serviço, estou prestando um serviço, então ela é imaterial, não tem matéria, né? Ou conhecido também como intangível, né? Outra característica dos serviços, né? Que eles são produzidos e consumidos simultaneamente, né? Ou seja, eles são instantâneos, né? Você produz e, ao mesmo tempo, você consome, né? O produto simultaneamente. Inclusive, papo reto para vocês, de todos esses assuntos aqui, este aqui é o assunto preferido de todas as bancas de concursos, FGV, Sesgran Rio, FCC, CESP, OCP, todas elas que cobram carreiras bancárias, gostam de cobrar este assunto, né? Tá? Então, o serviço, ao mesmo tempo que você presta o serviço, você produz o serviço, está sendo consumido por terceiro. Então, é prestação de serviço, né? Por exemplo, eu corto meu cabelo lá na barbearia lá do bispo, né? Há muitos anos, né? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo
que está sendo produzido o serviço, está sendo consumido, você está recebendo o serviço, então é de forma simultânea, é um assunto muito importante, né? Outra característica, né? Olha só, pressupõe uma relação direta entre cliente, empresa, funcionário, né? Direta. Eu prestando o serviço diretamente para vocês, né? Ou seja, ele é bastante personalizado, né? Tem outra característica que é variável, né? Bastante variável, né? Eu estou ministrando essa aula de uma forma, pode vir um outro professor, outro colega, ministrar o mesmo assunto de forma diferente, né? Ou seja, eles são únicos à prestação de serviço, né? Bacana, né? Depende muito, eles são personalizados, né? E, finalmente, nós temos aqui, ó, a qualidade dos serviços não é passível de ser controlada, né? Ou seja, ele não é passivo de ser controlado, porque depende muito do prestador de serviço. Já o controle de qualidade de bens materiais, né, é bastante controlado, né? Já tem todos os parâmetros aí. Então, essas são as características. Gente, diante dessas características, né, é um assunto que, claro, que eu, professor Luiz Antônio, eu tenho aí que aprofundar mais esse assunto. A gente tem que estudar tópico a tópico. A nossa próxima aula, que inclusive já está no roteiro, já está preparada com vários exercícios, nós iremos passar para vocês uma a uma dessas características, ok? Essas características aqui, né? Então, primeiro, né, via de regra, né, eles são intangíveis, né, ou imateriais. O serviço não é algo palpável, né, algo que recebe um serviço, né, é inseparáveis. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e peço licença para vocês para convidar vocês conhecerem o nosso super curso básico para o concurso do Banco do Brasil 2018. Como vocês bem sabem, o edital do Banco do Brasil está publicado e nós aqui do Lá Concurso nós não podíamos ficar de fora dessa seleção, até porque nós temos uma tradição. De 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil. Não é agora que nós iremos aí ficar de fora. Concurso do Banco do Brasil, edital publicado, edital na praça aí. Quero dizer para vocês o seguinte: nosso curso é um curso básico, porque essa seleção do Banco do Brasil ela veio muito diferente. Tudo leva a crer que será carreira administrativa com foco em informática e, claro, informática vai ser a matéria aí base desse concurso. Infelizmente, nós fizemos uma reunião com a nossa equipe de informática e nós resolvemos não atender esse módulo de informática. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer para vocês o seguinte: quer fazer um curso básico, esse curso com a qualidade dessa videoaula para você pontuar? Então, acesse lá concursos, é apenas 10 parcelas de R$15. Lá você vai ter aulas completas de língua portuguesa, atualidades do mercado financeiro, conhecimentos bancários, matemática, probabilidade e estatística aqui no Lá Concurso. Todos esses módulos por apenas 10 mensalidades de R$15. E um grande detalhe, tá? Um grande detalhe. Fiz um compromisso com o pessoal, com nossos alunos do Banco do Brasil. Se nós tivermos aí, ó, 100 matrículas no concurso do Banco do Brasil, o professor Luiz Antônio de Carvalho se compromete em oferecer para vocês uma super revisão de informática nesse edital, de 5, 6 horas aí com um dos nossos mestres, né? A gente vai providenciar. Bacana? Então eu espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.